Olá! Chegamos à nossa 11ª videoaula para usuários iniciantes do Scribus. Nesta videoaula, irei falar sobre uma ferramenta extremamente útil, a roda de cor. Além da paleta de cores, ainda há outra ferramenta muito poderosa existente no Scribus e que pode nos auxiliar tremendamente no trabalho com as cores. É a roda de cor. Ela é acessível a partir do menu Extras, Roda de Cor. A roda de cor, também chamada de círculo cromático, é uma ferramenta muito utilizada em diversas áreas, como moda e decoração, por exemplo. Nas artes gráficas, ela pode e deve ser utilizada para auxiliar na integração entre diferentes cores ou tonalidades aplicadas dentro de uma publicação. Trata-se de uma ferramenta de enorme utilidade e que traz uma gradação tonal de vários grupos de cores primárias, secundárias, terciárias, etc., dispostas de maneira a formar um espectro perfeito. Portanto, a primeira função da roda de cor é mostrar a relação de fluidez entre duas cores, ou seja, a modificação gradual de matizes. A segunda função é fornecer um recurso extremamente útil, porque no caso do Scribus, você pode ter essa ferramenta sempre à mão para te ajudar a criar uma combinação harmônica de cores incríveis e perfeita, que muitas vezes você jamais sonharia fazer, facilitando e muito o seu trabalho. Você pode, por exemplo, trabalhar dentro de 6 esquemas de cor e o Scribus irá oferecer variações da cor base que você escolher. As variações sugeridas podem ser vistas nesse painel aqui ao lado. Aqui embaixo você pode ver uma simulação com a amostra das cores servindo de base para um texto em preto e outro em branco. Você pode simular até a maneira como deficientes visuais enxergam aquele tipo de combinação. Para inserir dentro da paleta de cores essas combinações sugeridas, basta clicar no botão Mesclar. Esse botão só funciona uma vez. Se você fizer uma segunda tentativa, o Scribus irá alertar que aquela combinação de cor já existe. O uso da roda de cores, portanto, não é para ninguém entupir a paleta de cores com dezenas de amostras diferenciadas. A função dessa ferramenta é oferecer um esquema de cor único e artisticamente harmônico para você trabalhar com ele dentro de uma publicação. Caso você queira trocar um conjunto de cor que já tenha sido anteriormente adicionado à paleta, você deve usar o botão Substituir. Vamos ver então o que faz cada esquema de cor. Harmonia monocromática. Esse esquema oferece um tom mais claro e outro mais escuro de uma mesma cor base, transmitindo a sensação de uniformidade. É ideal para ser usado em artes que exigem um aspecto de requinte, elegância e formalidade. Você também pode usar a harmonia monocromática sempre que houver um certo receio ou tiver dúvidas sobre o uso de 2 ou 3 cores que podem não combinar dentro de uma publicação. A harmonia monocromática permite que você se mantenha dentro de uma zona de segurança, podendo usar esse recurso tranquilamente sabendo que não terá dor de cabeça. O único problema é que você deve usar esse esquema de cor com um certo cuidado, pois ele oferece baixíssimo contraste e pode resultar em uma monotonia imensa. Combinações com cores análogas. Nesse esquema você escolhe uma cor na roda de cores. A vizinha da direita e a vizinha da esquerda são análogas dessa cor.
Trata-se de uma combinação que ainda mantém um alto nível de requinte, porém com um aspecto mais jovial e alegre. As cores indicadas rendem uma combinação um pouco mais expressiva que a monocromática. O contraste, porém, também é baixíssimo e você deve usar esse esquema com cuidado. Geralmente usa-se uma cor como dominante e as outras duas entram nos detalhes. Aqui você pode até modificar o ângulo de seleção na roda de cor. Combinações com cores complementares. Essa é a combinação que oferece contraste ao extremo. As cores complementares são as que estão diretamente em lados opostos da roda de cores, como o amarelo e o azul marinho, por exemplo. Esse tipo de mistura oferece resultados bem chamativos e com um visual super moderno, atrevido e jovial, proporcionado pelo alto contraste. O ponto negativo é que o resultado pode ser ousado demais para certos tipos de publicação. O uso inadequado também pode provocar um efeito de perturbação visual. Portanto, esse tipo de combinação deve ser usada com critério e cuidado para não resultar num trabalho de aspecto escandaloso. A dica é nunca usar duas cores em igual proporção. Escolha uma delas para ser a dominante e a outra para detalhes. Outra ideia é também usar bastante a cor branca e tons neutros para quebrar um pouco a aparência impactante. Separadas complementares. Essa é uma alternativa interessante quando se deseja suavizar um pouco o excesso de contraste provocado pelo esquema de combinação complementar. Aqui, você escolhe uma cor e o Scribus fornecerá duas cores análogas e outras duas complementares às análogas. Uma combinação que fornece opções de cores bem interessantes de serem trabalhadas em artes com um visual atrevido e jovial, mas com algum nível de elegância e formalidade. Aqui ainda prevalece a mesma proposta do alto contraste, porém ficando fora dos extremos, o que, de certa forma, vem a ser uma opção interessante quando se quer arte com visual ousado, mas não tão impactante. Combinação triática. A ideia aqui é optar por três cores que possuem a mesma distância na roda de cores, criando uma combinação audaciosa que fornece um visual super descontraído e descolado. Trata-se de uma combinação para lá de arrojada e pode ser usado para artes que transmitam uma mensagem descontraída, alegre e informal. Novamente, a dica é: não use as cores diferentes na mesma proporção. Enfatize uma das cores e deixe as outras duas apenas para pequenos detalhes. Outra dica é usar o branco e tons neutros para amenizar o visual muito chamativo. Combinação tetrádica. Essa alternativa oferece cores duplas complementares, ou seja, as cores estão combinadas de maneira retangular na roda de cores. É uma opção diferenciada que fornece uma certa elegância e formalidade, mas dentro de um visual descontraído. Os cuidados que você deve ter são os mesmos que já mencionei. Escolha uma das cores como predominante e deixe as outras para os detalhes, sempre quebrando o visual com branco e cores neutras para suavizar a aparência impactante. Aqui na roda de cores ainda tem outros detalhes que eu poderia mencionar, mas certamente o mais importante dessa ferramenta é que você tem em mãos ao todo 6 esquemas com combinações de cores que se relacionam e oferecem uma harmonia cromática perfeita. Escolha um dos esquemas mais apropriado ao tipo de publicação e seja feliz. É sem dúvida uma ferramenta espetacular dentro do Scribus. Independentemente do trabalho gráfico que você pretende criar, compreender cada um desses esquemas de cor e saber como usá-los certamente irá melhorar significativamente a qualidade do seu trabalho.